Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos falar de literatura francesa. Importante falar de literatura francesa. Interessante porque 80 anos da publicação do Pequeno Príncipe, né? Estava olhando aqui as efemérides e realmente 80 anos da publicação do grande clássico do Antoine de Saint-Exupéry, ou seja, um escritor que ficou famoso, né? Não escreveu só o Pequeno Príncipe, mas ele ficou famoso pela obra Pequeno Príncipe, que é uma das obras mais best-sellers, assim, mais vendidas no mundo todo, né? Nós temos aqui algumas edições e tem traduções, né? Pelo menos umas 3 traduções. E, por exemplo, que é a tradução nova, ó, Mari Quintana, tradução do Mari Quintana. Essa edição aqui em alemão, nossa, é interessante, né? Como roda o mundo, né? Eu não tenho aquele em francês, né? Nunca li ele em francês. Aqui o Luiz Fernando Imediato, olha que belíssima edição, novíssima. Belíssima edição, novíssima. Então, 80 anos de Pequeno Príncipe, hein? Quem diria, né? Então, uma obra assim que várias gerações de crianças já leram. Não era uma obra assim, exatamente para criança, né? Claro que tem uma linguagem de certa forma infantil, mas é uma obra assim para pensar a vida toda, né? Ou seja, a questão e aliás, a questão já abordei em outro vídeo, né? É a questão de como o adulto vê a criança e como o adulto reconhece a criança em si, né? Porque aqui o Antoine está imaginando, né? A época lá da própria infância, né? O Antoine que já rodou o mundo todo, né? Trabalhava ali como aviador, correio. Trabalhou até aqui na América do Sul, né? Na região da Argentina também. E morreu durante a Segunda Guerra Mundial, né? Ali possivelmente abatido na costa, no sul da França, por aviação alemã, né? Então não foi encontrado avião, etc, né? Então é um mistério. Você vê, o cara escreveu, né? E não conseguiu ver esse retorno literário porque ele morreu jovem, né? Então ele morreu durante a guerra e ele ficaria encantado com essas versões, essas edições, né? Tem desenho animado, tem minissérie, tem um monte de coisa do Pequeno Príncipe, né? Interessante como é que é a literatura francesa. A gente conhece mais a literatura francesa, né? Pensando as minhas testemunho pessoal com relação à literatura francesa. Eu conheço pouco, né? De parar a pensar, a gente conhece pouco literatura francesa. Esse livro aqui, por exemplo, né? Que é o primeiro livro que eu li de capa a capa, a gente pegar de uma capa e sair na outra, não é uma revista em quadrinho, né? Não é um gato de botas, que esses livrinhos, né? De adaptação. Que a gente lê quando tem, né? Eu tinha 8 anos quando eu li esse livro, né? Então, a gente lê essas coisas, revista em quadrinho, Pato Donald, né? Então, mas quando uma pessoa emprestou, né? Ó, isso aqui é um livro. Aí, um livro, tal, início, meio e fim. Então, primeiro livro. Depois foi ler, né? Depois tinha aqueles livros, né? Da Caçados de Pedrinho, do Monteiro Lobato, né? Reinações de Narizinho. Aí foi indo, né? Livros assim que você pegar e ler, agora eu li esse livro todo, né? Então, esses foram os primeiros, né? Junto com o Monteiro Lobato. Eu lembro de Caçados de Pedrinho também, foi um dos primeiros que eu li. Né? O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Interessante. Mas vamos voltar à literatura francesa. A literatura francesa, a gente conhece mais o iluminismo para cá, né? Separar, assim, botar na mesa, ó, autores que você conhece da literatura francesa. Então você pega ali mais do Voltaire para cá. Eu mesmo, quando estava escrevendo o Cânone Ocidental, né, meu Cânone Ocidental, eu reconheci a partir de Voltaire, né? Voltaire, Rousseau, né? Vindo ali, passando ali para o Victor Hugo e tal. Mas se você voltar um pouquinho, né? Você tem outros autores ali, né? O Rabelais mesmo, do Garganta e Pantagruel. Você tem o La Fontaine, né? Então, e voltando um pouco antes, você tem o Montaigne, né? Montaigne, o Pascal, né? Que são os escritores mais de filosofia, de ensaios, né? O Montaigne, né? Michel de Montaigne começou os ensaios mesmo. Se você voltar um pouco ali, você já tem escrito do Ronsard, né? Ronsard, que é tipo assim, o Camões dos franceses, né? Um cara altamente classicista, né? Aquela obra bem formalista. E se você voltar mais ainda na Idade Média, né? Vai voltar na Idade Média, tem o François Villon, né? François Villon, inclusive diz que é um dos primeiros poetas malditos, né? Que seria, né? Igual a gente considera aqui o Boca do Inferno, né? Igual de Matos, Bocage, né? Manuel do Bocage. Então seria nessa praia assim, né? Um Rimbaud, né? Tem gente que fala que ele era um Rimbaud também, né? Tipo um Rimbaud. Rimbaud que é no final do século XIX na França. Mas teria lá na Idade Média um cidadão, assim, um poeta bem maldito, né? Podemos dizer assim, que foi recuperado na época do trovadorismo, né? Então teve o trovadorismo francês, claro, com certeza ali, Espanha, Portugal, todos tiveram esse trovadorismo, que eram canções, né? Não eram poesia,
não era poesia assim para ler papel, né? Eram poesias cantadas, né? Então as primeiras poesias, a poesia igual na época de Homero, era uma poesia que você cantava, né? Ia para a praça, os músicos cantavam, declamavam. Então é tipo o cordel, né? A poesia altamente ritmada, poesia para decorar, porque era tudo oralmente, né? Oralmente, não tinha ninguém ficava imprimindo, distribuindo livro, né? Não tinha isso, né? Então os livros que tinham eram livros religiosos, ficavam nos mosteiros. Quem lê o Nome da Rosa vai saber que quem lia eram os padres, os monges, né? O povo não sabia ler nada, o povo sabia ler nada. Muitas vezes o músico também era analfabeto, né? O músico decorava essas palavras e cantava, mas o músico mesmo, escreve essa letra aí para mim, o músico não sabia escrever, né? Então, geralmente, poucas pessoas eram letradas, geralmente os clérigos, né? Os padres, né? O pessoal da igreja mesmo que tinha acesso aos manuscritos, que podiam copiar esses manuscritos, né? Muito bem, então você vai lá, né, Montaigne, aí passa por Rabelais, né, Ronsard, a La Fontaine, e aí você chega no Iluminismo, né, século XIX, o século XVIII, tem o Rousseau, o Voltaire, né, você tem o Montesquieu, que é também filosofia, então a gente conhece mais esse pessoal, e depois, claro, o ápice da literatura francesa, que é o século XIX, né, o século XIX que você tem ali clássicos, né, que é, por exemplo, o Stendhal, né, o Victor Hugo, e aí o Flaubert, o Balzac, né? E aí a geração dos simbolistas, né? Baudelaire, depois o Rimbaud, depois o Mallarmé, né? O Lautréamont, né? o Corbière, né? o Verlaine, Paul Verlaine. Então, interessante como é que a gente vai fazendo uma viagem na literatura e até chegar aqui nos anos 40 do século XX, que tem clássicos, né? Clássicos também, que hoje a gente lê como clássico. Alberto Camus, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir e, claro, o Antoine aqui, o Antoine de Saint-Exupéry, que faz um resumo, basicamente, não da literatura francesa, né, mas claro que tem todas essas parábolas, lembra um pouco La Fontaine, tem muita poesia, né? Então, ou seja, interessante. A primeira obra de literatura francesa que você lê vai ser O Pequeno Príncipe, ótimo, excelente, né? Uma vez, né, eu tinha 6 anos, eu vi uma linda ilustração no livro chamado Histórias Reais da Natureza, sobre a Floresta Virgem. Era a imagem de uma jiboia engolindo um bicho. O desenho era assim. Então começa assim a obra, né, escrita nos anos 40 na França, né? Então isso é interessante. Aqui nessa tradução do Mário Quintana, também mantém as mesmas ilustrações, né? É só realmente a tradução que é diferente, né? As ilustrações são mantidas, né? A jiboia enrolando ao redor do bicho aqui. Uma vez, quando eu tinha 6 anos, vi uma esplêndida estampa em um livro intitulado Verdadeiras Histórias da Natureza, acerca da floresta primitiva. Representava uma boa constrictor, ou seja, a jiboia, né? No momento em que engolia um animal. Eis aqui uma representação da gravura, né? Então, ou seja, as traduções tem algumas sutilezas assim, diferentes, né? A linguagem, né? Igual ele fala aqui, floresta virgem, aqui floresta primitiva. Aqui fala reprodução da gravura, e aqui fala desenho, né? Então eu acho a linguagem do imediato aqui mais direta, né? A tradução do Luiz Fernando imediato é mais direta. A do Mário Quintana é mais poética, mais rebuscada, né? Podemos dizer assim. Interessante, né? Parece um chapéu, mas na verdade é ele imaginando a jiboia engolindo um elefante, né? Então é uma questão da imaginação. E aí, o que o Pequeno Príncipe... O que o Pequeno Príncipe estava lá na sua solidão? Porque o Pequeno Príncipe ele vive num planetinha, né? Que só habita ele. Alguns vulcões e uma rosa, né? Uma rosa que é a única, né? A única rosa do planeta. Não existe outra. É só aquela rosa que para ele é uma coisa fantástica, né? Imagina, uma rosa brotou no planeta rochoso ali que ele mora. Então ele vai... aqui no pequeno planetinha dele lá, tranquilo, né, observando o universo, né? E ele começa, aí quando passa lá uma revoada de pássaros cósmicos, sei lá, ele sai do planeta. Ele vai. A ideia da jornada, né? Não tem jornada do herói? Então é basicamente isso. Ele vai sair da sua jornada do herói e vai conhecer os lugares, né? E vai conhecer os adultos. Né? Interessante, ele é uma criança, ele não conhece os adultos. Então ele vai de planeta em planeta, né? Tem vários planetas, que vai asteroides aqui, e vai conhecendo as pessoas com suas preocupações, os cientistas, aquelas pessoas que querem entender o universo, né, os matemáticos.
E aí ele encontra um cidadão que ele tem que lidar lá com grandes árvores. Depois ele encontra um cidadão que fica só fazendo cálculos, né? O cara não tem tempo para fazer nada, a não sei fazendo cálculos. Então essas viagens, ele vai conhecendo vários tipos de pessoas né, que são metáforas, né, dessas pessoas que a gente conhece. As pessoas muito racionais, as pessoas muito matemáticas. Aí ele vai conhecendo outros asteroides, ele conhece o rei, né? O rei que ele é o rei no planeta solitário, né? O rei do seu planeta, né? Então, aí ele conhece o outro planeta era habitado por um beberrão, né? Então, um outro lá que é o acendedor de lampiões, né? Então é interessante isso, esses adultos que ele vai conhecendo. A cada planeta ele vai conhecendo as pessoas mais... por exemplo, o quarto planeta ele encontra um homem de negócios, né? Um homem calculando lá, então ele fica falando de cálculos, né? Milhões de quê? O que você está calculando? Calculando estrelas, todas as estrelas são minhas, né? Então assim, o cara, a própria razão de ser dele é ficar fazendo cálculos, né? Então, no sexto planeta ele encontrou um homem que escrevia volumosos livros, né? Então ele encontrou o escritor, um geógrafo, né, que vai mapeando, e aí acontece que ele cai na Terra, né? Aí acontece que ele cai na Terra, o sétimo planeta que caiu foi a Terra, né? E aí na Terra ele vai encontrar um aviador, que seria, por exemplo, o próprio aviador, autor da história, né? Ele vai encontrar o avião do cidadão lá, né, do aviador, caiu no deserto, né? Acontecia direto isso. Interessante que um aviador naquela época sabia consertar todo o avião, né? Se acontece alguma pane, né? Então as ilustrações são as mesmas, né? Aqui a diferença são os trabalhos gráficos, né? Assim, no início, que parece uma coisa meio aquelas iluminuras, aquelas miniaturas medievais, né? Aqui o acendedor de lampiões, né? Então são só os planetas. Ele vai conhecendo os planetas, vai conhecendo os adultos, né? E aí ele cai na Terra e conhece outro adulto, que vai ser esse aviador. E ele vão trocar ideias sobre, né, o aviador. E o aviador aceita, o narrador da história aceita isso. Então você caiu do céu, eu estou aqui consertando meu avião, e eles começam a conversar, né? Então, será que foi um sonho que o Antoine teve, né? Será que ele imaginou? E aí ele vai, e o Pequeno Príncipe quer saber que planeta é esse? Esse planeta é todo um deserto? Não, o deserto é uma parte do planeta, né? Eu estou aqui. Olha que coincidência, né? O avião dá um pane no meio do deserto, né? A gente imagina que seja na Argélia ali, né? Marrocos, norte da França, norte da África, sul da França. E aí ele encontra o Pequeno Príncipe, né? Que coincidência, né? Nesse universo tão grande, o Pequeno Príncipe cai logo na Terra e encontra o narrador da história, né? E aí ele vai mostrando... Aqui, aí mostra aqui, né, o avião, olha o avião, como é que é bem precário, né? Interessante isso, né, aqui ele com a tia, né, fotos. Interessante essas obras ilustradas que você entra na realidade do escritor, né? Então fica a dica, né, aqui as várias edições, né, as várias edições do Pequeno Príncipe, né, que é uma obra assim muito... Eu resumi aqui basicamente o enredo, né, que, né, resumir enredo é chato, né, tem que ler mesmo para ver a linguagem poética, né, assim, é bem poética, é bem existencial, é bem místico também. Tem algumas pessoas que fazem leitura mística, né, igual fazem leituras lá do Fernão Capelo Gaivota, né, eles fazem a do Richard Bach, fazem uma leitura mais filosófica, existencial, mística, né? Fernão Capelo, o Livingstone Siagu, né? Então eles fazem a leitura mística também do Pequeno Príncipe, né? Mas eu faço a leitura assim mais metafórica, poética, né? Eu gosto da poesia do Pequeno Príncipe. E aí fica a dica, né? Essa edição aqui belíssima, né? A edição belíssima e 80 anos, quem diria, né? 80 anos, uma obra que cada geração vai encontrar o seu Pequeno Príncipe, né? Sempre está sendo reeditado, né? Acho que não acha mais, não sem sebo, né? Essa edição anterior do Pequeno Príncipe, mas agora está aí todo mundo publicando, né? Então fiquem à vontade para escolher o tradutor, né? Fiquem à vontade para importarem também, né? Quem quer conhecer o Pequeno Príncipe em outras línguas, né? Ainda vou conseguir o Pequeno Príncipe em francês, para me treinar meu francês relendo o Pequeno Príncipe, certo? Então fica aí a dica. 80 anos do Pequeno Príncipe e um pouco, né, de a minha relação com a literatura francesa, que estou devendo mais leitura de francês aqui, né? Vou
Com certeza esse ano eu vou ler mais francês. Ok? Obrigado pela atenção. Não deixem de compartilhar.